A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional onde nós estamos lendo a Bíblia. Nós estamos lendo a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, do começo até o fim. Cada dia a gente lê um pouquinho e a gente reflete no que o Senhor tem para as nossas vidas através dessas palavras. Vamos começar com uma oração. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra, de refletir sobre Ti. Senhor, abençoa para que o Teu Espírito em nossos corações guie-nos nessa leitura e para que nós possamos compreender a Tua vontade através da Sua revelação escrita. Isso é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos já começar lá em Êxodo 37. Nós estamos vendo o que os artesãos, então Bezalel e os outros artesãos estão fazendo conforme Deus tinha ordenado. E aqui nós continuamos. Em seguida, Bezalel fez uma arca de madeira de acácia, com 1,15 metro de comprimento, 67,5 centímetros de altura e 67,5 centímetros de altura, largura e altura. Revestiu-a com ouro puro por dentro e por fora, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Mandou fundir 4 argolas de ouro e prendeu aos pés da arca, 2 argolas de cada lado. Fez varas de madeira de acácia e revestiu-as com ouro. Passou-as por dentro das argolas dos lados da arca para transportá-la. Fez ainda a tampa da arca, o lugar de expiação, de ouro puro. Media 1,15 metro de comprimento e 67,5 centímetros de largura. Fez 2 querubins de ouro batido e colocou um em cada extremidade da tampa. Modelou o querubim em cada extremidade da tampa, de modo a formar uma só peça de ouro com a tampa. Os querubins ficavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa da arca. Estendiam suas asas sobre a tampa para cobri-la. Bezalel fez a mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 67,5 centímetros de altura. Revestiu-a com ouro puro e colocou uma moldura de ouro ao seu redor. Enfeitou-a com uma borda de 8 centímetros de largura e com uma moldura de ouro ao redor da borda. Fez 4 argolas de ouro para a mesa e prendeu-as aos 4 cantos, junto aos 4 pés. Prendeu as argolas junto da borda para sustentar as varas usadas para transportar a mesa. Fez essas varas de madeira de acácia e revestiu-as com ouro. Fez ainda recipientes especiais de ouro puro para a mesa, tigelas, colheres, vasilhas e jarras para as ofertas derramadas. Bezalel fez um candelabro de ouro puro batido. Todo o candelabro e seus enfeites formavam uma só peça. A base de haste central, as lâmpadas, os botões e as flores. Da haste central saíam 6 ramos, 3 de cada lado. Cada um dos 6 ramos tinha 3 lâmpadas em forma de flor de amendoeira, com botões e flores. A haste central do candelabro tinha 4 lâmpadas em forma de flor de amendoeira, cada uma com botões e flores. Havia um botão de amendoeira debaixo de cada par dos 6 ramos que saíam da haste central. Os botões de amendoeira e os ramos formavam uma só peça com a haste central, e eram feitos de ouro puro batido. Fez também 7 lâmpadas para o candelabro, cortadores de pavio e apagadores, todos de ouro puro. Foram necessários 35 quilos de ouro puro para o candelabro e seus acessórios. Imagina o quanto de ouro eles não tinham e o quanto que isso não custaria hoje. Acho que o quilo de ouro está por volta de 850 mil reais, próximo de 1 milhão de reais. Então, 35 quilos de ouro era praticamente uma fortuna. Depois, Bezalel usou madeira de acácia para construir o altar de incenso. Ele o fez quadrado, com 45 centímetros de lado e 90 centímetros de altura, com pontas em forma de chifre nos cantos entalhados da mesma peça de madeira que o altar. Revestiu o topo
os lados e as pontas do altar com ouro puro e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fez 2 argolas de ouro e prendeu-as nos lados opostos do altar, debaixo da moldura de ouro para sustentar as varas usadas para transportá-lo. Fez as varas de madeira de acácia e revestiu-as com ouro. Em seguida, preparou o óleo sagrado da unção e o incenso perfumado, usando as técnicas de um perfumista. Usando madeira de acácia, Bezalel construiu um altar quadrado para o holocausto, com 2,25 metros de largura e comprimento e 1,35 metro de altura. Fez uma ponta em forma de chifre para cada um dos 4 cantos, de modo que as pontas e o altar formavam uma só peça. Revestiu o altar com bronze. Depois fez os utensílios do altar: baldes para recolher as cinzas, pás, bacias, garfos para a carne e os braseiros, todos de bronze. Fez também uma grelha de bronze e a colocou à meia altura do altar, debaixo da borda. Fez 4 argolas de bronze e prendeu-as aos cantos da grelha de bronze, para sustentar as varas usadas para carregar o altar. Fez as varas de madeira de acácia e as revestiu com bronze. Por dentro das argolas dos 2 lados do altar, passou as varas usadas para transportá-lo. O altar era oco e feito de tábuas. Bezalel fez a bacia de bronze e seu suporte de bronze com espelhos doados pelas mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. Lembrando que os espelhos nessa época eles não eram de vidro como nós temos hoje, né? Eles eram espelhos de metal, no caso, metal polido. Bezalel fez ainda o pátio, que era fechado com cortinas de linho finamente tecidos. As cortinas do lado sul tinham 45 metros de comprimento e eram penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em 20 bases de bronze. Pendurou as cortinas com ganchos e argolas de prata. Colocou do lado norte cortinas idênticas a essas, com 45 metros de comprimento, penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em bases de bronze. Pendurou as cortinas com ganchos e argolas de prata. As cortinas do lado oeste do pátio tinham 22,5 metros de comprimento e eram penduradas com ganchos e argolas de prata em 10 colunas apoiadas em 10 bases. O lado leste do pátio também tinha 22,5 metros de comprimento. A entrada do pátio ficava do lado leste, situado entre 2 cortinas. A cortina do lado sul tinha 6,75 metros de comprimento e era pendurada em 3 colunas apoiadas em 3 bases. A cortina do lado norte também tinha 6,75 metros de comprimento e era pendurada em 3 colunas apoiadas em 3 bases. Todas as cortinas ao redor do pátio eram de linho finamente tecido. Cada uma das colunas tinha uma base de bronze e todos os ganchos e argolas eram de prata. Os capitéis das colunas do pátio eram revestidos de prata e as argolas usadas para pendurar as cortinas eram de prata. Para a entrada do pátio, confeccionou uma cortina de linho finamente tecido e a enfeitou com lindos bordados de fios de tecido azul, roxo e vermelho. A cortina tinha 9 metros de comprimento e 2,25 metros de altura, como as cortinas das divisórias do pátio. Era pendurada em 4 colunas, cada uma apoiada firmemente em sua própria base de bronze. Os capitéis da coluna eram revestidos de prata, e os ganchos e argolas também eram de prata. Todas as estacas usadas para sustentar o tabernáculo e o pátio eram de bronze. Esta é uma relação dos materiais usados na construção do tabernáculo, o santuário da aliança. Os levitas registraram os valores totais conforme Moisés os havia instruído, e Itamar, filho do sacerdote Arão, supervisionou este trabalho. Bezalel, filho de Uri e neto de Hur, da tribo de Judá, fez tudo exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Recebeu a ajuda de Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, artesão perito em gravar, projetar e bordar em linho fino com fios de tecido azul, roxo e vermelho.
O povo contribuiu com ofertas especiais de ouro que totalizaram 1.024 quilos, calculados de acordo com o ciclo do santuário. Esse ouro foi usado em toda a construção do santuário. A comunidade toda de Israel contribuiu com 3.520 quilos de prata, calculados de acordo com o ciclo do santuário. Essa prata veio do imposto recolhido de cada homem registrado no censo. O imposto era de uma beca, isso é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário. O imposto foi arrecadado de 603.550 homens, de 20 anos para cima. Para fazer as 100 bases para as armações das paredes do santuário e das colunas que sustentavam a cortina interna, foram necessários 3.500 quilos de prata, cerca de 35 quilos para cada base. Os 20 quilos de prata restantes foram usados para fazer os ganchos e as argolas para revestir os capitéis das colunas. O povo também contribuiu com uma oferta especial de 2.480 quilos de bronze, usados para fundir as bases das colunas à entrada da tenda do encontro e para o altar de bronze com sua grelha de bronze e todos os utensílios do altar. O bronze também foi usado para fazer as bases das colunas nas quais eram pendurada a cortina de entrada do pátio e para todas as estacas ao redor do tabernáculo e o pátio. Então era uma quantidade realmente significante de metais preciosos. Mateus 28, do 1 ao 20. Depois do sábado, no primeiro dia, lembrando que Jesus foi crucificado, o corpo dele foi enterrado e a caverna, a tumba onde ele foi enterrado, né, onde o corpo dele foi colocado, foi fechado, selado com uma pedra. Então, eu falo caverna porque era como se fosse uma caverna, não sei se era uma construção, uma caverna mesmo, escavada, mas era algum lugar como se fosse uma caverna e a pedra tampando a entrada, selando. E os principais sacerdotes, com medo de que o povo roubasse o corpo de Jesus, pediu para que o governo liberasse soldados para guardar a tumba de Jesus. O medo deles era de que, se os discípulos roubassem o corpo de Jesus, eles afirmariam que Jesus ressuscitou. Então, o túmulo foi fechado e soldados guardavam constantemente o túmulo de Jesus. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Aqui tem uma coisa bem interessante, que as primeiras que viram o Jesus ressuscitar foi Maria Madalena e a outra Maria. E é interessante isso quando a gente fala sobre a Bíblia ser um livro confiável. Um dos argumentos é de que ela não foi escrita para tentar convencer as pessoas do que está escrito nela. Nessa época, as mulheres elas não tinham o testemunho delas não tinha um poder jurídico. Então não era confiável um testemunho de uma mulher. Então, se a Bíblia tivesse sido escrita como um livro para tentar convencer as pessoas de que aquilo tinha acontecido, eles não colocariam duas mulheres como as primeiras testemunhas do que aconteceu. Então, eles teriam colocado homens aqui no lugar. Então, isso mostra que o livro de Mateus não foi escrito de forma a tentar convencer as pessoas, mas foi escrita da forma que a história realmente aconteceu. Verso 5. Então o anjo falou com as mulheres. Não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galiléia.
Lá vocês o verão. Lembrem-se do que eu lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e, assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo, vão e digam aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro. Instruíram os soldados: Vocês devem dizer o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite, enquanto dormíamos, e roubaram o corpo. Se o governador ficar sabendo disso, nós os defenderemos para que não se compliquem. Os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme tinham sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus, que continuam a contá-la até hoje. Então os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso: estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Salmos 34, do 11 ao 22. Venham, meus filhos, e ouçam-me. Eu os ensinarei a temer o Senhor. Quem deseja ter uma vida longa e próspera, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos abertos para seus clamores. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal, apagará da terra qualquer lembrança deles. O Senhor ouve os justos quando clamam por socorro, ele os livra de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e resgata-os de espírito oprimido. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas elas. Pois o Senhor protege os ossos do justo, nenhum sequer será quebrado. A calamidade certamente destruirá os perversos, e os que odeiam o justo serão castigados. O Senhor, porém, resgatará os que o servem. Ninguém que nele se refugia será condenado. E por fim, Provérbios 9, do 9 ao 10. Instrua o sábio, e ele crescerá na sabedoria. Ensine o justo, e ele aprenderá ainda mais. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. Então aqui ele dá mais uma dica de como nós obtemos sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo resulta em discernimento. Essas foram as palavras de hoje. Espero que tenham entrado no seu coração, que você possa receber do Senhor, para que você possa continuar refletindo nessas palavras durante o seu dia. Vamos fazer uma oração para terminar esse período. Senhor, obrigado, Pai, por essas palavras. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado por essa revelação. Obrigado pela sua salvação, Senhor. Obrigado porque o Senhor deixou um livro de sabedoria para as nossas vidas. Abençoa para que nós possamos seguir esses conselhos, para que nós possamos seguir a Tua vontade, para que nós possamos continuar, Senhor, buscando ao Seu nome. Senhor, abençoa aqueles que vão trabalhar, abençoa aqueles que vão descansar, abençoa aqueles que vão estudar, abençoa aqueles que vão viajar, né, neste sábado. Abençoa para que nós possamos fazer tudo guiados pelo Senhor, para que o Senhor esteja conosco sobre as nossas vidas. Abençoa para que tudo que nós fizermos seja para a glória do Seu nome.
Senhor, abençoa os que estão doentes, para que o Senhor possa curar, libertar. Abençoa aqueles que estão procurando empregos, para que o Senhor possa, Senhor, abrir as portas, para que o Senhor possa trazer o sustento. Continua com a tua igreja, Senhor, protegendo e guardando sempre. E abençoa para que os nossos dias sejam para a tua glória, Senhor. Isso é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você tenha um dia abençoado, que você possa continuar refletindo e pensando nas palavras do Senhor. E te vejo novamente amanhã para mais um devocional, onde nós leremos mais um pouco da palavra de Deus. Fique com Deus.